Hoje tem Resume Aí, Júlia, com um livro Sem Esforço, que foi um livro, que nem é muito atual, que eu já li já tem um tempinho, que é do mesmo autor de um livro maravilhoso, que é Essencialismo, do autor Greg McKeown. E ele, depois do Essencialismo, ele fez uma continuação do livro, fazendo esse Sem Esforço. E é um livrinho assim, tão gostoso de ler. Uma sentadinha, a gente, já logo acaba lendo esse livro, porque é muito gostoso de ler. E a gente se pega em algumas situações que a gente acaba fazendo mesmo pelo prazer de achar assim que, sabe, que o que faz com mais esforço, com mais tempo fazendo aquele exercício, acaba sendo o correto. E aí ele vem desmistificando esse pensamento que a gente tem sobre, na verdade, às vezes a gente entender que a gente precisa de estar sempre ocupado. E na verdade não é sobre isso, A gente precisa de ser produtivo, E o que é muito diferente. Pessoas às vezes são muito ocupadas e pouquíssimo produtivas, e tem pessoas que são altamente produtivas e já não são tão ocupadas, na verdade, para conseguir ser tão produtivo. E logo no início, eu achei super legal, o que ele faz, pegando um versículozinho da Bíblia, de Mateus, falando assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é muito sobre isso, Parece que a gente está invertendo um pouco esse pensamento de achar que o jugo precisa de ser pesado e o fardo pesado, A gente está deixando isso com mais glamour do que deveria. Essencialismo, era sobre, esse livro que ele escreveu, era sobre fazer as coisas certas sem esforço, é sobre fazê-las do jeito certo. Então isso ele começa, como o Sem Esforço é uma continuação do Essencialismo, desse outro livro dele, ele começa falando um pouquinho sobre como o Essencialismo, esse livro, ele desenvolveu ele e o porquê que ele acabou fazendo essa continuação do Sem Esforço. E isso aqui exatamente que eu faço, e é super legal dar essa dica para vocês, que isso é quando eu leio o livro pela primeira vez, por isso que eu gosto de sempre de ler determinados livros de forma física, porque eu marco e vou marcando assim também, tanto grifo como vou marcando. E aí depois eu posso revisitar o livro nas partes que eu achei mais importante. Isso é muito legal para quando a gente vai revisitando esse livro. Aqui também ele diz, que incontáveis distrações do cotidiano nos impedem de enxergar com clareza o que é importante. Então isso é muito comum no nosso dia e principalmente porque que esse livro é tão atual, Porque é exatamente sobre isso. Às vezes a gente se mantém ocupado o dia todo, mas com coisas que só são distrações e a gente esquece do que realmente importa para ser feito. Então quem nunca, pegou aquele celular e na hora que viu ficou 2 horas ali mexendo no celular e na verdade não era nada de útil. Não estava aprendendo nada, não estava estudando nada, não estava resolvendo nada, estava só ali zapeando ali, meio que passando ali pelo celular e de repente, de bobeira, perdeu 2 horas ali fazendo aquilo ali. Se mantém ocupado, mas sem produtividade. Então isso, a gente está muito sem foco realmente nas coisas que realmente a gente precisa de fazer. Quando removemos, a complexidade até o mínimo esforço, pode fazer avançar o que mais importa. Isso, é muito importante. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente deixa determinadas tarefas muito complexas, muito burocráticas. Então, de repente, para a gente chegar do ponto A ao ponto B, a gente resolve fazer 1000 voltas para a gente poder chegar ali. Então, quando a gente reduz a complexidade de uma tarefa, ele diz aqui que tirar a complexidade faz com que a gente reduza o esforço e chegue ao objetivo de forma mais clara e mais rápida. A gente vai se tornando pessoas muito complexas, tudo muito difícil, tudo muito rebuscado. Tenta ser simples. O nosso cérebro adora caminhos simples, menos complexos, já conhecidos. Então, quando
quando a gente caminha assim, de uma maneira mais assertiva, mais limpa, mais direta, a gente acaba tendo resultado com menos esforço. Isso ele fala a todo momento. Muita gente, acaba lutando com o dilema entre não fazer o suficiente e fazer demais. Então eu acho que isso é uma grande briga do nosso cérebro com a sociedade, o que a gente acha que a gente deveria fazer, né? A gente tá sempre nessa briga. Será que eu fiz o suficiente? Ou será que eu fiz demais, né? Então isso é uma característica, principalmente, por causa das redes sociais, por causa desse mundo tão globalizado, a gente tá sempre se comparando com o outro. Tá sempre, mas fulano ainda tá trabalhando, ou não, fulano não trabalha de manhã, ou fulano trabalha o final de semana, ou eu não trabalho o final de semana. O Sem Esforço, é um livro que mostra muito a simplificação do que a gente está fazendo. Então, como funciona melhor para você? Então, como você pode deixar aquela tarefa o mais simples possível e mais assertiva? Porque o objetivo final é a gente ter um resultado. Então, deixa isso bem simples, independente, do quanto você vai estar fazendo, de forma mais simples e mais assertiva para você ter um melhor resultado. Ele diz isso e isso é uma coisa muito certeira. Esse primeiro passo pode ser trivial demais para ser mencionado, mas é muito comum que um passo minúsculo, como comprar uma trena, forneça o impulso de que precisamos para dar o próximo passo e depois o seguinte. Então, o que ele diz aqui? Às vezes a gente menospreza o primeiro passo. Por exemplo, estou precisando de reformar um cômodo na minha casa. Então, o pedreiro está dependendo de eu comprar o piso, enfim. Então, o primeiro passo é o quê? Comprar uma trena, é uma coisa simples, somente para você medir. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas isso eu faço rapidinho. Isso quando eu passar em algum lugar eu faço. Mas a gente menospreza esse primeiro passo e os outros passos acabam não sendo dados. Então, começa com o básico. Começa com o primeiro passo de forma simples e ele vai te funcionando para os próximos. A gente tem muita facilidade de querer executar as coisas começando sempre pelo muito. Então é muito comum, a dieta, o exercício, a gente achar assim, olha, a partir de amanhã eu não como nada. Dá o primeiro passo, tira somente uma coisinha, aquela coisinha que você tem mais dificuldade ou que você tem mais facilidade. Começa com um único passo, vou amanhã, vou me matar de fazer um exercício, olha, amanhã eu vou à academia, vou ficar 1 hora. Faz uma caminhada de 10 minutos, dá o primeiro passo, porque às vezes você vai adiando tanto para fazer aquele passo maior. Dando um primeiro passo que é mais simples, você já entendeu que você está começando algum projeto. Isso ajuda muito, na verdade, a gente iniciar uma tarefa. Para ter sucesso em alguma coisa, é preciso concluí-la. E isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar em relação ao primeiro passo e conclusão, Nem tudo precisa de um esforço a mais. Às vezes a gente só precisa de concluir. Então, às vezes a gente começa determinadas tarefas e não conclui. Isso faz com que a gente nunca saia daquele esforço. Então, se eu começo uma coisa e concluo, aquilo se torna uma tarefa sem tanto esforço, porque foi iniciada e foi finalizada. Sabe aquilo que você nunca conclui? Que você às vezes demora um mês e meio para concluir aquela tarefa? Então aquilo torna um esforço tremendo. Todo dia você tem que lembrar daquilo. Então, não acabei aquilo, não fiz tudo que eu tinha que fazer, você tem que fazer de novo. Não, amanhã, tem que lembrar daquela tarefa que eu tenho que fazer de novo. Isso torna a tarefa muito mais complexa. E aí a gente precisa, de ir pensando sempre, ele fala sobre estabelecer um ritmo. Nem tão rápido e nem tão devagar. Então, assim, estabelece um ritmo que é bom para você, mas que seja constante ao ponto de você finalizar. Isso torna as coisas mais leves e um trabalho com menos esforço no seu dia a dia. E para finalizar o resumo desse livro, eu acho essa página, assim, ótima. Ele fala assim, em cada novo instante, temos o poder de moldar todos os instantes subsequentes. A cada momento temos uma escolha. Escolha o caminho mais pesado ou o caminho mais leve.
isso é com você. Então a gente sempre tem o poder de fazer escolhas, escolher o caminho que a gente quer percorrer. E isso depende exatamente do tipo de ação que a gente vai fazer. A vida não precisa ser tão dura e complicada quanto a tornamos. Cada um de nós, como escreveu, Robert Frost, tem promessas a cumprir e milhas a percorrer antes de dormir. Não importa os desafios, os obstáculos e as dificuldades que encontramos pela frente, sempre podemos procurar o caminho mais simples e mais fácil. Descomplica. Sempre pode ser mais leve e o fardo não precisa de ser muito pesado. Então, escolha no seu dia a dia, ter caminhos mais diretos e assertivos para você concluir o seu objetivo. O nosso cérebro, adora caminhos menos complexos. E aí, o fardo fica leve e a gente consegue fazer as coisas, sem esforço.